Queridos, queridas, amadas almas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal Ser Mais Você. Eu estou Ana Madiarinha, a guardiã, e faço aqui a curadoria, né, das nossas lives com os nossos convidados, com os temas que a gente vai trazer, sempre pensando na melhor forma de trazer consciência, autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade para todos vocês, né? Então sejam muito bem-vindos nessa nossa live de hoje. Aqui, quem está comigo hoje é Dan Carvalho, meu amigo querido de muitas jornadas que eu acredito não só desta vida, mas de outras tantas. E a gente vem hoje falar de um tema que para mim faz parte da minha jornada, né? E para Dan também é algo que está aí pipocando no campo dele. Então, Dan, meu querido, seja muito bem-vindo, amigo. Gratidão, gratidão, Ana, gratidão, pessoal que está aqui, que vai assistir depois também. Gratidão mais uma vez aqui com vocês, reunidos para a gente trazer um pouco mais de esclarecimentos dentro dos conceitos da espiritualidade. Hoje o tema é bem interessante, é bem, assim, maravilhoso, assim, é algo que eu estou me aprofundando. A Ana já tem uma caminhada já nesse assunto, ela já tem mais conhecimentos bem aprofundados desse tema que a gente vai trazer hoje. E vamos discutir sobre isso aqui com vocês. Maravilhoso. A gente vai ancorar uma energia, né, Dan? Porque, assim, mesmo que nós tenhamos níveis de conhecimento diferentes, né? Eu, pela jornada, assim, né, de anos trabalhando com a numerologia, você, por esse movimento de busca por esta informação agora, mas, a bem da verdade, nós sabemos que tem muita energia nova chegando no planeta e muita atualização, inclusive sobre aqueles saberes que nós já trazemos, né? A gente está como Maravilha. que olhando para os mesmos assuntos que de alguma forma a gente já tem algum conhecimento, mas a gente está recebendo muita atualização destes mesmos assuntos, né? Então eu diria para você que nós vamos ancorar juntos aqui muita informação, muita consciência sobre números e a energia dos números e também vamos atualizar os nossos campos aqui, né? Então, eu quero dar as boas-vindas também da Adriana, que está aqui com a gente, a Suzana. Sejam bem-vindas, queridas, e quem mais está assistindo a gente aqui no ao vivo, né? Ou vai assistir a gravação depois, saibam que todos vocês também estão contribuindo para ancorar essa energia aqui conosco hoje. E esse tema não veio à toa, né, Dan? A gente está aí às vésperas de um portal poderosíssimo nos próximos dias aí, e a gente vai falar um pouquinho desse portal. Mas antes, gente, eu acompanho as redes sociais de todas as pessoas que eu trago aqui. Eu leio, eu vejo, eu acompanho, eu curto, eu comento, porque são pessoas que eu tenho, aprendo também. Aprendo com o Dan, aprendo com, né, todos os meus convidados aqui das lives. E nesta semana, o Dan querido fez uma postagem exatamente falando sobre a magia dos números. Então, Dan, eu quero te provocar o seguinte, olha só. A gente vai chegar no número 9 para falar um Aham. pouquinho do portal 999. Mas Uhum. antes, eu acho que seria bem bacana a gente falar da jornada do 1 até chegar ao 9. E Vamos. lá no post que você trouxe, que eu li, que eu gostei muito do que você trouxe lá, você falou Gratidão. das energias do número 1 ao número 5. E aí eu vou te convidar a trazer um pouco dessa informação aqui para a galera, né, a partir do teu sentir. E depois eu Uhum. pego do 6 ao 9 e quando chegar ao 9 a gente fala juntos. O que que você acha? Vamos. Ótimo. Então Maravilha. vai lá. Começa com você falando um pouquinho do 1 até o 5. Olha só. O número um, né? A nossa interia... eu gostaria rapidamente de falar bem que uma coisa interessante que você trouxe, gratidão, que é sobre a reconexão ancestral, né? Sobre a gente estar relembrando saberes, sabedorias
de movimentos dentro ou não da espiritualidade lá atrás, em outras experiências de vida, né? E essas energias estão causando esse relembrar, por assim dizer, Uhum, esse religare, né? Com uhum, essas sabedorias. E fortemente tem vindo os números, né? Eu não sei se para muita gente essa questão de reconexão com a sabedoria dos números, mas para mim, particularmente, está vindo bem forte. E eu estou até me aprofundando na numerologia por conta disso também. Mas uhum. é uma parte do movimento, né, que já está em andamento. Agora, sobre o 1 e o 5, até o 5, né? Olha que interessante. Número 1, para mim, eu vejo muito assim, é o início, é o solar, é o sol, é o nascer do sol. E você sendo o sol, né, ali, representando essa irradiação de luz. O 1 é o início. Vamos imaginar aí o nascer do sol, o início do dia, que impulsiona ali a você a expressar a sua luz de uma forma autêntica, né? Coragem, iniciativa, lideranças, tudo isso é o 1, é o início, né? E o 2 já parte mais um número mais lunar, mais intuitivo também, mais conectado, de conexões também, de parcerias, número 2, mas também essa parte mais do subconsciente, das conexões mais profundas também, eu vejo isso. Tem outros números também que falam mais detalhadamente nessa questão. Mas o 2 é mais lunar, mas também pega o solar, né? Também pega essa polaridade do Yang, essa unificação dos polos. E aí a gente parte para o 3, que é um signo, ou um signo, um número que vai muito à expressão, né? A força da expressão. Quando você está cheio de você, você se expressa de uma maneira autêntica, de uma maneira clara, e essa expressão, ela te conecta mais ainda com o seu eu superior. É tipo a criança, quando é criança, que não tem vergonha, que não tem medo, que não tem traumas ali muito fortes, enraizados, né? Então, a expressão, eu vejo muito três, né? A tríade, enfim, o número 3 é muito importante. E o número 4 já vem mais uma estrutura. O número 4 já vem mais ali uma base, sabe? Uma segurança. Principalmente uma estrutura que você cria, ou que você já tem criado ali, e que ela tem um propósito maior, de firmar algo. Então, o 4 é muito assim a base, as bases, as estruturas que você cria durante a vida, né? O 5, eu estou bem resumindo, o 5 já é muito ó, lá vem eu com signo de novo. Já é muito número que fala muito da questão do. Eu vejo muito viagens, descobertas, aventuras, sabe? É também um signo de forte expressão como três, mas não tanto como três. O 5 já é um número que traz muito uma conexão mais para fora, uma expressão mais autêntica, só que de uma maneira mais de experiências diferentes, sabe? É algo muito assim de viagens também, para quem gosta de aventuras, de experienciar coisas novas. É muito assim o movimento do corpo na ação dentro da experiência da vida no geral, né? É muito assim para atletas, carregam muito essa vibração do 5, para aventureiros, para guias florestais. Nossa, é uma vastidão aí que traz a expressão do 5. E aí vai, você quer que eu termine até o 9 ou tá bom? Faz assim, então, ó, traz a tua visão até o 9 e depois eu vou fazer Uhum. o mesmo movimento, vou trazer a minha visão do 1 ao 9 e eu tenho certeza que as nossas informações vão contribuir para que o pessoal tenha uma visão bem bacana, né, sob dois pontos de vista. Vai lá, segue. Maravilha. Então vamos agora para o 6.
O número 6 é um número mais, como é que eu posso dizer, mais familiar. É uma coisa mais assim de dentro de casa, sabe? Eu vejo assim o número 6 um número muito valoroso, de uma expressão mais acolhedora, mais feminina também, né? É uma coisa assim mais maternal, mais família, literalmente o número 6. E eu tenho fortemente o número 6. Então, o número 7 já traz muito a questão das energias mais sutis, dos portais de conexão com dimensões elevadas, da parte da nossa multidimensionalidade sendo aflorada, da própria espiritualidade. Só que eu vejo assim, além do que somente espiritual. Eu vejo algo assim mais ligado com a nossa essência divina e algo mais que abrange além do que as percepções humanas têm acesso hoje. Eu vejo o número 7 um número muito além do que somente espiritual, sabe? E o número 8 eu vejo assim, é muito o símbolo do infinito, né? Deitado, né? O número 8. Mas o número 8 é muito um número de prosperidade, eu vejo. É um número que tem muita conexão ali com as questões de abundância e prosperidade. Você está pleno dentro de você, está fazendo aquilo que você gosta, a vida vai te entregar aquilo que está alinhado com a sua vibração. E ser próspero, ser abundante em todos os sentidos, físico, mental, emocional, promove esse alinhamento que o 8 traz, esse equilíbrio de forças. E o número 9 é um número de finalizações, é um portal. Eu vejo o 9 como um portal, sabe? Um portal que você passa para ele, que você fica no limiar do velho e do novo. Você fica ali naquele centro. E aí você decide através do que se apresentar, né? Eu me lembrei até de uma runa chamada Turissás, que é a runa dos portais, que ela é regida pelo 9 também, que é quando você está diante de algo que você precisa soltar uma situação que não condiz mais com quem você é, de fato, para iniciar algo novo, iniciar um projeto, uma situação que seja nova. Então, é muito um fechamento de um ciclo de aprendizados para também o início de algo novo, para uma nova experiência ser manifestada, mas principalmente de fechamento daquilo que não está mais condizente, né, com a sua vibração. Conta aí, meu amor, que senão eu converso até de manhã. Junta dois que gostam de conversar, né? De papear. Olha só, Exatamente. tudo que você trouxe, eu assino embaixo, né? E como você bem falou, eu estou trazendo resumido. Então, dentro do teu resumo, eu vou acrescentar algumas coisinhas também da minha visão, da minha prática com a numerologia, né? Mas antes de entrar nessa jornada do 1 ao 9 aqui, a gente tem no chat a Adriana, que também fez formação em numerologia cabalística, que está aqui contribuindo com a gente, trazendo alguns conhecimentos. Continua aí, Adriana, vai compartilhando aí conosco, se tiver dúvidas, perguntas, vem trazendo aí também. Então, olha só, a numerologia, no meu ponto de vista, é uma ferramenta de autoconhecimento fundamental. E aí, nas várias vertentes, né, na numerologia pitagórica, que é a minha formação, na numerologia cabalística, e tem outras vertentes aí que a gente sabe que estudam a energia dos números, é, qualquer uma delas tem uma base muito similar, explicada de formas diferentes. Mas a grande questão é que todas elas nos oferecem a possibilidade do autoconhecimento, porque cada número tem os seus aspectos de luz, positivo, e tem os seus aspectos de sombra, que são os desafios que o número apresenta para cada pessoa, para cada indivíduo que tem aquela determinada combinação numerológica, né? Então, dentro dessa visão, os números falam da nossa essência, da nossa personalidade, dos nossos dons, da nossa missão de alma, do nosso destino.
falam também daquele aspecto que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o nosso grande desafio na jornada como um todo, né? Então, por isso que é uma ferramenta muito bacana. Porém, quero dizer a todos vocês, e olha que eu sou numeróloga, né, Dan? Eu faço mapa Uhum, numerológico. Eu quero dizer que a numerologia não é uma ferramenta que ela coloca um ponto na história da pessoa. Ela coloca uma vírgula. Porque senão a gente acaba padronizando e encaixando as pessoas dentro das características dos números. E não é bem assim. Por quê? Porque imagina, duas pessoas, gêmeos, idênticos, que nasceram no mesmo dia, que nasceram num horário muito próximo, né? Eles podem ter personalidades completamente diferentes, apesar da combinação numerológica ser muito similar, né? E por que que é, trazem, né, comportamentos diferentes, histórias diferentes? Porque cada indivíduo carrega a sua herança, como você bem falou, carrega uma herança de vidas passadas. Aquele espírito naquele corpo carrega uma história que não é só, ela não se inicia no dia do nascimento daquele indivíduo nesta vida, nesta encarnação, né? É uma história que uhum, antecede aquela própria vida. Então, por isso que muitas pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, ainda assim têm características muito diferentes. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, que eu acho bem importante também, é que os números, eles mostram para gente o que seria a nossa jornada macro, o nosso destino macro. Mas o nosso livre-arbítrio, né, Dan? Através do nosso livre-arbítrio, a gente faz escolhas diariamente, continuamente. E a partir dessas escolhas, nós acabamos mudando muitas características pessoais. A gente muda o efeito do ego no nosso dia a dia, a gente muda padrões de pensamento, a gente muda crenças, e isso tudo, de uma certa forma, afeta a nossa personalidade, a nossa conduta. Por consequência, a numerologia, se ela botar um ponto final, ela não vai aceitar essas mudanças como algo normal, como algo que faz parte do processo. Por isso, no meu ponto de vista, entendo que a numerologia ela traz uma vírgula e abre espaço para que, através do autoconhecimento e do nosso livre-arbítrio, a gente vá ajustando o nosso campo e construindo uma jornada sempre numa busca, né, de expansão, de consciência. E bem, dentro disso, você trouxe, né, as características do 1 ao 9, e aí eu vou acrescentar, o número 1, ele traz a individualização, né? O número 1, ele traz aquele aspecto do indivíduo é, individualista, egóico. É ele e só ele, pronto, acabou. Por isso, dentro dessa visão, ele também está muito conectado à energia masculina, que é a energia da ação, do fazer, do realizar, né? Aí vem o 2, e o 2 representa a união, como você falou. Um mais um, né? Traz a união, traz as parcerias. E aí, por conta disso, o um é aquele que introduz, o 2 é aquele que cria a partir dessa introdução. Então, o 1 tem a energia masculina, o 2 tem a energia feminina. Da união de um e 2 sai o 3. E o 3 é a chama trina, a representação da chama trina, pai, mãe, filho, né? Amor, uhum, poder e sabedoria. Então, o 3 ele convida a gente a usar essa sabedoria das energias masculina e feminina com equilíbrio, como você bem falou. E aí, usar essas energias significa expressar toda a nossa grandiosidade, a nossa beleza, expressar a nossa comunicação. O 3 está muito conectado ao laríngeo, né? Então, nesse espaço de expressar o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu sinto, o que é verdadeiro para mim, e por aí vai. O 4, como você falou, estrutura, organização. E aí, o 4 está muito conectado aos quatro elementos da natureza. E de novo vem uhum.
um aprofundamento dessa condição do equilíbrio. Enquanto o 3 traz o equilíbrio do masculino e do feminino com sabedoria, o 4 traz o equilíbrio de corpo, mente, espírito e éter, né? Então é um aprofundamento, digamos assim, dessa condição do equilíbrio. Por isso que é uma jornada. A gente sai do um, tô solitário, tô sozinha aqui no mundo. Mas eu vou me unir ao Daniel. Então, vai para o 2. Nós dois juntos, as nossas duas energias vai criar uma terceira. A tua sabedoria com a minha sabedoria cria uma terceira sabedoria. E aí a gente vai para o 3. Com essa sabedoria, a gente conecta com o planeta, com a Terra. Então, terra, água, ar e fogo. A gente conecta com a força dos elementos para equilibrar a nossa jornada. Quando a gente faz isso, a gente vai para o 5. 5 é mudança, transformação, né? É movimento. É movimento. Então a gente junta o acumulado dessa sabedoria, um, dois, três, quatro, conexão com os elementos, conexão interior, chama trina, e vai para o mundo. O 5 ele tem essa expressão para o mundo. Não só de atletas, mas ele também é um número muito característico de apresentadores de televisão, atores, atrizes que levam a sua expressão, a sua fala para o mundo. E aí, quanto mais a gente vai subindo no degrau aí dos números, nessa jornada dos números, a gente vai acrescentando pessoas na jornada. E aí vem o 6 com o senso do social, da família. E aí, quando a gente fala da família, além da família biológica, o 6 também traz o movimento da família de alma, daquelas pessoas com quem a gente se conecta, sente uma afinidade, sente uma amorosidade, sente uma coisa que nem sabe de onde vem, mas só sente. E o 6 traz essa energia, traz esse movimento. Aí a gente vai para o 7. O 7 é um número de liderança. Além de tudo que você falou, o 7 ele traz a capacidade ao indivíduo de liderar com total facilidade, liderar equipes. O 1, ele também tem um senso de liderança, mas como ele é muito autoritário, ele não sabe lidar com muitas pessoas. Então, a capacidade de liderança do um é para poucas pessoas, grupos pequenos. A capacidade de liderança do 7 é para grandes grupos, muitas pessoas. E é por isso que tem uma fala que diz assim, ó, que a pessoa que tem o número 7 de missão, que é um número de liderança, ela pode levantar nações como quebrá-las. A força é tão potente de liderança para grandes grupos que ela pode levantar um país, mas também pode quebrá-lo, né? E aí Ok. a gente vai para o 8. Bom, nós saímos de um número cuja liderança é um potencial que tem uma conexão espiritual muito grande, como você bem falou, e daí nós vamos para o 8 que diz assim: olha, presta atenção, vocês têm que conectar céu e terra para poder criar uma base de sustentação e de equilíbrio no dar e receber. Então, ó, tem que conectar céu e terra para equilibrar o dar e receber, direita e esquerda. Então, o 8 se conecta com o símbolo do infinito, como você falou, e ele forma uma cruz aí, em total sintonia, né? Onde a gente, neste movimento de ir ao céu, voltar à terra, levando da terra o nosso aprendizado, chegando ao céu, compartilhando, evoluindo, expandindo, no sentido da visão espiritual, e aí desce novamente para a Terra com uma visão mais alargada. Quando a gente chega na Terra, com esta visão mais alargada, a gente consegue trabalhar em melhor equilíbrio o nosso dar e receber, que é o lado direito e esquerdo. O esquerdo recebe, como a energia feminina recebe, e o direito dá, como é a energia masculina, né? E aí, Uhum. nesse conjunto, nessa jornada evolutiva, né, a gente
sai do 8 que traz essa visão de céu e terra, de equilíbrio entre dar e receber, e daí nós somos convidados a olhar para a humanidade. Então a gente sai do um, que é o indivíduo sozinho, e vai acrescentando pessoas, histórias, sabedorias, movimentos, até chegar ao 9. E quando a gente olha para o 9, a gente está olhando para a humanidade, um número que conecta com a humanidade. E por que também conecta com a finalização de ciclos? Por quê? Dentro da numerologia, começou no um, terminou no 9. Qual é o próximo número novamente? Qual é o próximo ciclo? Começa no um. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu caminhando do um ao 9 e que foi bacana, foi legal, a gente já integrou no nosso campo. Aquilo que a gente vivenciou nessa jornada e que não foi satisfatória ou que já cumpriu a sua missão, a gente já tomou dali daquela experiência o que precisava aprender, aí a gente precisa finalizar os ciclos, finalizar aquela jornada de um ao 9 para começar um novo movimento. E aí, assim, é legal entender que cada indivíduo tem uma combinação de números a partir da sua data de nascimento, mas essa nossa combinação de números, ela se conecta com a jornada numerológica da vida. Então, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, cada mês traz uma determinada energia que, associada à nossa energia pessoal dos números, dá uma determinada combinação que a gente chama de o número do ano pessoal, que vai reger a nossa vida durante aquele ano. E aí, junto com a energia de cada mês, a gente chega então nos grandes portais, que são as combinações numerológicas, onde os números aparecem duplicados ou triplicados. Então, tem portal 11, 22, 33, 44, que significa que naquele mês, especificamente naquele dia, as energias representadas por aquele número vão estar potencializadas. Só que quando a gente olha para uma combinação numerológica tripla, como agora a gente vai ter 999, 9 do dia, 9 do mês, 9 do ano, porque somando os números do ano também dá 9, né? 2 mais 0 mais Uhum. 2 mais 5. Nesta combinação de um portal triplo, triplo 9, você imagina finalizações de ciclos para iniciar algo novo, voltado para a humanidade. Tudo isso que está acontecendo ao longo de um ano, potencializado num mês, no mês 9. Porque esse mês carrega a mesma energia, a mesma potência do ano todo. Por isso, nós estamos vendo, e você estava falando sobre isso comigo nos bastidores, por isso a gente está vendo tanta movimentação, a gente está vendo tanta coisa acontecendo no planeta, seja no aspecto político, no aspecto financeiro, porque a humanidade está passando por finalizações de ciclos que envolvem a todos. Então, esse realmente é um portal muito, muito, muito especial, é algo muito divino na nossa jornada e que a gente saiba aproveitar bem essas energias, né, Dan? Maravilha, maravilha. É um momento único de revelações dentro desse mês, porque tem eclipse, depois tem o eclipse, tem o portal, tem essa condição de, dentro da algo que está sendo encerrado, né? Principalmente a força das energias, a gente vê como que o universo libera essa força através dos pulsos elétricos que chegam e a ressonância contabiliza, né? Também. Então a gente já vê que tem algo acontecendo. Não precisa ficar nítido. Está acontecendo dentro da gente e está revelando na realidade, Uhum, porque é muito coletivo. A Matrix é alimentada pela nossa crença, por assim uhum, dizer, pelo nosso nível de consciência ali. Então, se as energias estão usando um grande despertar,
Por mais que pareça ser um pouco lento, eu digo, a partir do mês, eu acredito muito nisso, porque eu estou recebendo essas orientações. A partir desse mês de setembro, muita coisa não vai mais a mesma, tanto a nível pessoal como a nível coletivo, porque muita coisa vai ter que ser finalizada. Uhum. Essa vibração já indica isso, vai ter que ficar, porque não vai ter espaço para o novo, que é mais conectado, que é mais próximo, que é mais alinhado, na verdade, com o seu superior, a vontade divina, né? E aí a gente que já está nessa jornada de expansão da nossa consciência, nessa jornada de despertar, a gente precisa estar acompanhando essas movimentações, como tu está falando, né? A Adriana está dizendo aqui, ó, são dois eclipses, né? Mais o equinócio. Tem uma lua vermelha, se eu não me engano, que é na virada aqui de 7 para 8, algo assim, se eu não me engano. Então, essa combinação energética, né, de movimentos astrológicos com a informação que nós já temos acesso dos números, do que os números representam, mas somado com a nossa consciência de que estamos despertando e estamos caminhando, construindo uma Terra de quinta dimensão, um planeta de quinta dimensão. Somando todas essas pecinhas, a gente precisa estar muito atento, é, sobre a aceitação de todo o movimento. Baixar as resistências, né? Na minha visão baixar as resistências, né? Baixar as barreiras, estar aberto para o que está acontecendo, sem julgar na medida do possível, mas acolhendo todos esses movimentos com autocompaixão, com amorosidade e com a compreensão de que faz parte do processo. A gente está caminhando para mudança. Num copo cheio não cabe nada novo, então vai ter que esvaziar o copo de alguma forma, né? Tem que esvaziar, né? Tem que esvaziar, porque uma das ações que mais o ser humano tem dificuldade de lidar é com a questão emocional. Eu vejo que esse eclipse já no início do mês já prepara para você estar mais preparado, mais pronto para o que a vida vai te entregar aí, para pessoalmente, a nível pessoal, a nível coletivo. Então, tem que estar em equilíbrio, principalmente emocional, para as coisas que vão começar a surgir. Uhum, Quem se lembra aí do que aconteceu lá em 2020, né? A questão de saúde. Então, pegou muita gente de surpresa, né? E algo finalizou também. Então, tem muitas situações que estão acontecendo, viações que estão ecoando, que estão causando essa, olha, isso aqui dá mais continuar, não dá para manter a forma que está, em algo vai precisar morrer, entre aspas, para que esse renascimento aconteça. E o momento é de muitas dessas entre as civilizações de renascimentos e previstos já acontecem intensificadamente, com grande densidade aqui nesse mês de setembro. Setembro, olha só o nome, né? Setembro, que rende ao 7. Só que, por conta da nossa calenda, ficou o mês 9. Mas é. no tempo, nos estudos do tempo natural, né, da lei do tempo, fala-se sobre isso, né, o tempo artificial. 7 setembro é 7, não é 9, né, mas tem toda uma outra história que uma hora dessa a gente pode conversar sobre isso também. Agora eu quero trazer um ponto aqui. Você falou de ancorar, né? De sustentar as mudanças aí do que a gente vai tomar de informação, né? Do que vai se apresentar como revelação. E aqui uma querida aqui colocou assim: e para os que estão despertos, será um desafio para ancorar a confusão da humanidade. E aí eu quero trazer uma perspectiva aqui para a gente muito importante. Dan, e eu acho que você vai concordar comigo.
Às vezes a gente não está atento e atenta às palavras que a gente usa, e aí a gente sabe que palavra tem poder, que é a expressão, né? O 3 traz Uhum. isso. Então veja que no meu ponto de vista, a gente não tem que ancorar a confusão da humanidade. Ancorar é trazer para a gente, né? É trazer aqui, vestir essa energia e dar conta do recado. Então, eu diria assim, para a gente tomar cuidado com a nossa fala, porque nós ancoramos luz, nós não ancoramos sombra, não ancoramos confusão. Não ancoramos distorções, a gente transmuta. Nós ancoramos luz e transmutamos a confusão da humanidade. E sim, isso é real, isso vai acontecer, né? As revelações, como você bem falou, estão apontando por aí, né? E se apresentando de forma muito ostensiva no planeta, não é só no Brasil, não é só aqui, não é só ali, é geral, né? Então, quanto mais luz nós ancorarmos a partir da sabedoria que temos, e aí vamos lá. Gente, tem que fazer terapia, tem que fazer consulta com o Dan, tem que fazer consulta comigo, tem que fazer meditação. A gente tem que se apoiar, a gente tem que buscar apoio para se sustentar diante de toda a movimentação que está acontecendo, para que a gente possa limpar o nosso vaso pessoal, né? Como você falou, liberar aquilo que não serve mais, para ancorar luz e aí, nos tornando esse pilar de luz cada vez mais forte, cada vez mais potente, a gente possa transmutar com mais facilidade a confusão da humanidade. Isso sim. Faz sentido para você? Faz totalmente também. Porque muito, sabe? É muita energia escura. E é muita fumaça negra, assim dizer, na forma isolada. Uma área escura é uma transação coletiva muito grande. E esses médicos, enfim, essas precisam também para entrar na ciência que vai ser tipo, já aparece muitas pessoas tendo que ver a pressão, né? E aí tu vai pregar de várias formas. Não você fica constante nossa pensar, nosso parâmetro de estou aqui entendendo tudo isso. Porque lá a confusão vai estar enrolada. Só precisa de gatilhos de informações e revelações para ver as coisas acontecendo. Então, é isso. Vejo que precisamos anclar na nossa própria luz para poder potencializar a nossa energia, a nossa produção, e a nossa energia no geral. E quando as situações, porventura, acontecerem lá fora, ou atender da sua casa, da sua família, acontece muito de ter que lidar com situações já de casa, com familiares, enfim. Você não se perder de você mesmo, né? Da gente não se perder de gente e cair na fusão ali, sem saber que as respostas não estão deixadas, né? Só precisa se concentrar, meditar para a gente entender. É É isso, isso. amigo, é muito isso mesmo. E assim, a Adri aqui tá dizendo tem razão e tal, Ana. É isso, olha, a gente está aprendendo juntos, né? Todos juntos o tempo todo. E é tão interessante quando o Dan fala alguma coisa, eu fico aqui refletindo sobre o que ele está falando e trazendo para mim, né? Pensando, uau, como eu faço com isso, como eu tenho feito, o que que eu tenho movimentado. E eu tenho certeza que todos vocês, da mesma forma, quando recebem as nossas informações, também bate aí em vocês e ajuda de alguma forma a trazer mais reflexões, né? A trazer novas percepções.
E olha, quero aproveitar e dizer assim, gente, aproveitem esse portal, né, Dan? Aproveite esse, que não é só o dia 9, tem toda uma movimentação ali. A gente já tá, na verdade, na energia do portal. O dia 9 é só o ápice dessa energia, Hum, e depois ela ainda continua por mais alguns dias ali, um tempo. Então aproveitem, participem de vivências, meditações, se reúnam com outras pessoas. Vamos sim ancorar toda a luz que está sendo transmitida, né, para o planeta nesses dias, para que a gente possa contribuir mais ainda para a mudança de todo o campo energético de Gaia que já está aí acontecendo e principalmente no corpo emocional, como o Dan falou. Você vai fazer algum movimento, Dan? Meu anjo, eu gravar, provavelmente amanhã, hoje, à noite, mais tarde, que eu tenho que estudar assunto aqui, fora a espiritualidade, né? Mas eu estou pendente de uma meditação. É só fazer isso que eu vou fazer. Vou fazer um movimento, eu já vou seguir isso. Lá vai achar de um movimento dentro da energia eclipse, sabe? Mas eu Uhum. gravar uma meditação e vou disponibilizar o link lá no Instagram e no grupo estandarte lá. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou fazer uma vivência meditativa no dia 9 mesmo, às 21 horas, às 9 da noite. Vai Uhum. ser ao vivo pelo Zoom, com canalização aí da equipe de mentores que sempre nas vivências se apresentam e trazem, né, a sua instrução, a sua orientação. Então vai ser um momento também, assim como o seu, vai ser um momento também muito bonito. E eu aqui, né, em nome do canal, aproveito e convido todos vocês para os movimentos do Dan. E aí, quem quiser conectar com ele, tem o perfil dele no Instagram aqui na descrição do vídeo, né? Quem quiser conectar comigo também para esses movimentos de vivência e meditação, também tá aqui no perfil. Então basta dar um oi pra gente aí no Instagram ou aqui pelo YouTube, deixar nos comentários e vir, né, nos unirmos para a gente aproveitar da melhor forma possível tudo que está disponível para a gente nessa época tão especial que estamos vivendo, viu? Então, olha, vocês que estiveram conosco aqui no ao vivo, muita, muita, muita gratidão por partilharem aqui conosco desse momento. Lembrem de deixar sua curtida aí, de compartilhar o vídeo também, o link do vídeo. E quanto mais nos unirmos, quanto mais somarmos energias, mais potente fica o nosso resultado como trabalhadores da luz. Então, vocês fazem parte e a gente também. E Dan, meu querido, muito grata mais uma vez por essa partilha, por essa conversa. É sempre uma grande honra a gente estar juntos aqui, aprendendo e movimentando, né? Tanta sabedoria que a gente traz das nossas histórias, mas que ao mesmo tempo a gente está atualizando aqui também. Obrigada, querido. Legal oportunidade que todos vocês que estão aqui com nós depois também. Gratidão e espero que a gente por aqui. Tudo bem. Me- Vamos mês lá? que, mês que vem a gente está por aqui de novo, né? Muito bem. Sim. Obrigada, então, querida. Um grande beijo para você, um ótimo portal, uma ótima vivência aí, que esses movimentos tragam muita luz para a tua vida. Todos vocês que estiveram conosco também, muita gratidão e até nosso próximo encontro aqui. Um beijo, galera. Um beijo, Dan.